Bom dia, galera. Vocês sabiam que no início da civilização humana, os primeiros estados constituíam sua ordem interna através da religião? Pois é. Nesse tempo, as leis eram elaboradas e apresentadas ao povo, né, no caso, aos súditos, como eles chamavam, pelos sacerdotes. E esses metiam o godó, né, inventavam a história de que essas leis eles receberam diretamente dos deuses, os quais conferiam autoridade a essas regras e que todos tinham que obedecer. Veja bem que desde os primórdios, os mais espertos sempre usaram a ideia, né, dos deuses, ou seja, de algum ser superior, né, de alguma entidade, para poder escravizarem a população. E assim ocorreu na Babilônia em 1700 a.C., quando o rei Hammurabi alegou ao povo que recebeu do deus Smash, que era o deus Sol e da justiça, um conjunto de leis que ele era obrigado a aplicar ao povo da Babilônia porque ele recebeu do deus, entendeu? E, consequentemente, aquele do povo que infringisse essa lei, tá, estaria desobedecendo uma lei divina e seria submetido aos terríveis castigos impostos por essa lei. Veja bem que um Deus faz a lei, um Deus, e consequentemente, e a gente entende que se é Deus, é bom, né? Não é isso que pregam pra gente? Deus é bom. E aí o cara faz uma lei e diz que quem não obedecer a lei vai sofrer terríveis castigos. Complicado, né, de entender, mas sempre foi assim. Além desses castigos cruéis, o Código de Hammurabi, ou Hammurabi, pregava o olho por olho, dente por dente. E veja bem, proibia os súditos de escolherem suas religiões, só podia ter aquele, pregava. Desfavoreceu determinadas classes sociais, trazendo vantagem em detrimento de outros. Evidentemente, a vida inteira a gente sabe que quem tem grana é sempre privilegiado em detrimento de quem não tem. E ainda mantinha pessoas como escravas, tá? Então, mas aí diante de todas essas atrocidades cometidas, né, pelo Hammurabi, ou Hammurabi, no ano de 550 a.C., Ciro, o rei da Pérsia, insatisfeito com as atrocidades cometidas pelo Império da Babilônia, Ciro resolve reunir sua pequena tropa e tomar o poder para libertar o povo. Então o que ele faz? Ele faz algo completamente revolucionário para a época. Com base na estratégia de conquista e tolerância, anuncia que todos os escravos eram livres e estabelece a liberdade de religião. Além de agradar a sociedade, esse comportamento de Ciro faz com que as pessoas aceitem seu governo sem qualquer ato de rebeldia. Essas conquistas, elas foram registradas, né? Desculpem, em um tablet de barro conhecido como Cilindro de Ciro. Tornou-se um documento de grande importância para os direitos humanos, pois, para alguns autores, foi a primeira carta de direitos humanos da história. O Cilindro de Ciro, basicamente, associava o rei Ciro com um deus chamado Marduk. Demonstrava que esse deus estava insatisfeito com o rei anterior. Veja bem, esse deus também, no caso, estava insatisfeito com o outro deus, né, que fez a lei. Então você vê que aí já era uma guerra entre deuses, né? E o Deus estava insatisfeito com o outro e que por esse motivo resolve colocar Ciro para governar seu povo, por ele ser considerado um rei mais correto. Na verdade, o escopo do rei persa era buscar a paz universal e evitar qualquer desejo de vingança, para que pudesse dar continuidade ao seu governo. Dessa forma, acreditavam que a única forma de alcançar esse objetivo era construir um império universal, concedendo liberdade individual e religiosa. Então, você vê que lá atrás, lá nos primórdios, já havia essa disputa de poder, já havia toda essa paranoia, né, de se colocar uma entidade, ou seja, uma ideia, né, e tenha ele
o nome que tiver, para poder impor suas leis, para poder impor, colocar para fora, né, a sua veia ditatorial e governar com mão de ferro, amedrontando o povo. Então, isso aí, então espero que vocês gostem dessa história. Isso aqui é a história, né? Né? Tá lá nos primórdios, começo da civilização. E essa história tem como objetivo mostrar para vocês que nunca foi diferente essa situação que a gente conhece tão bem, que o mundo todo aí, a gente conhece pelo mundo, né? Alguns países que proíbem as pessoas de ter outras religiões, que só podem ter a deles, e que também, ainda hoje, essas atrocidades que Hammurabi cometia, são cometidas ainda em vários países do mundo aí que não permitem que o povo tenha outras religiões. A religião é imposta por aqueles que governam, pelos donos, pelos aqueles que se consideram donos dessas nações. Então, tenham um bom dia, um abraço para todos, até a próxima.